A very good morning to each one of you as I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Bom dia para cada um dos irmãos aqui, saudando os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. The peace that Jesus Christ has purchased for us by his death on the cross and his glorious resurrection be with you today and all the days of your Christian pilgrimage. E a paz que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós ali na cruz esteja com os irmãos, não só hoje sempre, mas sempre, durante toda a nossa peregrinação. I bring greetings from India, the church in India in which God has placed us. E eu trago saudações da igreja indiana, onde o Senhor tem nos colocado. I've been working there for 37 years preaching the gospel. E eu tenho trabalhado ali na obra do Senhor, pregando o evangelho há 37 anos. I came to know Jesus when I was 13 years old, E eu reading the New Testament. Conheci ao Senhor Jesus Cristo aos 13 anos de idade, quando eu li um Novo Testamento. I love the book which my physics teacher gave me, which was very free. E eu amei aquele livro que o meu professor de física me deu. Ele me deu de graça. All of the books I had to pay money. E todos os outros livros da escola eu tive que pagar para comprar. But I loved that little New Testament which came into my hand not by accident, but by the sovereign permission of God. Mas eu amei aquele Novo Testamento que veio à minha mão não por acidente, mas pela vontade soberana do nosso Deus. Because that little free book that I had introduced me to the man called Jesus. Porque aquele pequeno livro que eu ganhei me introduziu, me levou ao Senhor Jesus Cristo. I've been holding the Bible now for these many years, from the time I was 13 till today. E desde daquele tempo, daquele dia aos 13 anos, eu tenho segurado e manejado a palavra do Senhor. It has not left my heart. Não deixou o meu coração em nenhum momento. It's always in my mind. E está sempre em minha mente. It's always in my E hand. sempre nas minhas mãos. Wherever I go, I carry the sword of E the aonde Spirit eu of vou, God. carrego a espada do Senhor, do And Espírito de I Deus. always encourage the young people and the ministry that we do, stay safe by the word of God. E eu sempre encorajo os jovens e aqueles que a gente treina e os ministros do Senhor para estar sempre ao lado da sua palavra, da palavra de Deus. Not only I love the book, but I love Jesus Christ that the book has introduced E me. eu não só amo este livro, mas amo o Senhor Jesus Cristo, a quem esse livro me levou. And I know that I cannot live without the teachings of E eu sei Christ. que eu não posso viver sem os ensinamentos de Cristo. He's teaching me how to live in the world, Ele me ensina como viver neste mundo. and he's fitting me to reign in the kingdom. E Ele está me preparando para reinar com Ele no reino dele. I'm very happy to be here. Thank you very much, Pastor and Ma'am, for giving us this E eu opportunity. agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui, agradeço ao pastor e à sua esposa por ter nos convidado. And it's so wonderful to see many elderly people. You're continuing the faith E and you stay firm in Jesus Christ. é maravilhoso ver tantas pessoas já de mais idade e que vocês continuem na sua fé firme no Senhor The Bible Jesus. says the righteous will flourish like a palm tree. They will bring forth fruit even in old E a age. Bíblia fala que o justo florescerão como a palmeira, né, e darão frutos até a idade, até a velhice. And I greet each one of you that you will show to the next generation of young people and children that it is right to follow Jesus Christ. E eu encorajo os irmãos a continuarem mostrando para a nova geração, para as crianças, para os jovens, que vale a pena servir ao Senhor Jesus Cristo, permanecer no caminho dele. I got baptized when I was 17. E eu me batizei, fui batizado aos 17 anos. I went to Bible school to know more about E Jesus. fui para o seminário, para a escola bíblica, conhecer mais sobre Jesus. And till today, God has placed me in His work of ministering the word E of até God. hoje o Senhor me mantém nesse trabalho de ensinar a palavra do Senhor. So I'm very happy that you have invited us here. E muito feliz que os irmãos nos convidaram aqui. The Spirit of God prepared me and sent me 23 years ago to marry this woman. E o Espírito do Senhor me trouxe ao Brasil há 23 anos para casar com essa mulher. We never saw each other. E não nos conhecíamos pessoalmente.
God worked through His sovereign will for us to be Deus together. trabalhou da sua maneira soberana, de maneira soberana, para que pudéssemos nos unir. She's a great help and a support for the ministry there E in ela é uma India. grande ajuda e apoio para o ministério ali na Índia. We leave a church there. Nós deixamos uma igreja lá. Have a small little Bible school with 20 young people. Nós temos uma escola, um seminário bíblico com 20 jovens We've estudando been conducting atualmente. that training, discipling young people for 4 years, and then we push them out into the ministry. Nós treinamos esses jovens indianos e discipulamos por 4 anos, e aí eles vão ao campo fazer a obra do I Senhor. have a children's home. Later on, my wife will tell you Nós about temos uma casa de passagem para crianças carentes, mas não- mais para frente minha esposa vai falar sobre not isso. only in India, Não but só also na in the Índia, state of the country of Myanmar. mas também no país de Myanmar. God's been so good to us, E Deus tem sido muito bom para nós. but it's not been an easy journey in India. Mas não tem sido uma jornada fácil na Índia. But we're very happy to know Jesus Christ in India. Mas somos felizes porque também conhecemos o Senhor Jesus lá na Índia. God sent the Spirit of God to India through the Apostle Thomas. Deus enviou através do Espírito Santo o apóstolo Tomé à Índia. And the gospel in India is more than 2,000 years Então o old. evangelho na Índia tem mais de 2000 anos. I'm very happy for that. E eu sou muito feliz por isso. Because even before we were born or even understood who we really are, God already had a plan for the nation of Porque India. antes de eu nascer e entender quem eu era, Deus já tinha um plano para a nação indiana. India is a very, very spiritual, deeply religious people. E a Índia é de pessoas, formada por pessoas profundamente espirituais e religiosas. Everything is about God for them. Tudo para eles tem a ver com Deus. It is deeply rooted in rich tradition which is idolatrous by. Mas é muito enraizada em tradições idólatras. You can see the color saffron. Essa cor aqui que a gente chama de açafrão, essa cor lá na Índia, That represents the nation as a very spiritual nation. que representa a espiritualidade da nação. They want to be close to God in Eles everything. querem estar perto de Deus, de algum Deus, de qualquer forma. But I know it is not possible because the Bible declares there's no true religion apart from the faith of Jesus Mas eu sei que Christ. não é possível porque a Bíblia declara que não há religião verdadeira a não ser através de Jesus Cristo. White is the symbol of peace. The nation is looking for peace. E a nação está atrás de paz, né? Como o branco que está aqui. Mahatma Gandhi, the father of our nation, he fought for independence from the British. E o Mahatma Gandhi, que é um dos nossos heróis lá na Índia, que lutou pela independência, né? Lutou sem violência para libertar a Índia da colonização britânica. So India has gotten independence without raising one weapon. E a Índia conseguiu a independência sem levantar nenhuma arma, Only by peace and non-violence através de paz e da não violência. we got our E independence. nós conseguimos essa nossa independência. But India is still having no peace. Though white symbolizes Mas a peace, Índia they ainda have no peace. não alcançou a paz, apesar de ter aqui branco da paz na I bandeira. know that peace can come to the nation of India only through Jesus Christ, E the eu Prince of Peace. sei que a paz só pode alcançar a Índia através do príncipe da paz, Jesus Cristo. And only the church is able to offer hope E for the só a nation. igreja pode apresentar essa esperança para a nação. Without the church, there is no hope for our world. Sem a igreja não há esperança para o nosso mundo, Neither for our homes nem para os nossos lares, or neither for the church. nem para a própria igreja. Only the peace that Jesus Christ can offer to you that is going to be eternal. Só a paz que Jesus Cristo te apresenta, ela é eterna. And church is also restless, so not finding its peace in Jesus Christ, so she remains impure.
E se a igreja também está sem descanso, não encontrando a sua paz em Cristo, ela também está sem a pureza. And we have green, the symbol of prosperity. E o verde, que simboliza a prosperidade. And India is becoming a prosperous country. E a Índia está se tornando um país próspero. Some of the men in India, the world's richest men. E uma das pessoas mais ricas do mundo são indianas. But I know, because the Bible says there is no prosperity, true spiritual prosperity, because Jesus Christ is missing from them. Mas eu sei, como a Bíblia fala, que não há verdadeira prosperidade se Jesus Cristo não estiver presente. But it is a force to be reckoned all over the world, India. Mas a Índia é uma força que pode ser reconhecida em todo o mundo. I'm sure you can find out more about E os that. irmãos podem procurar saber mais sobre isso. But I'm interested in the gospel. Mas eu tenho interesse no Evangelho. Because Jesus Christ is interested in the gospel. Porque Jesus Cristo está interessado no And Evangelho. this is the word I want to put in your heart E this morning. nessa manhã, essa é a palavra que eu quero deixar com os irmãos. From 1 Corinthians in chapter 9. É em 1 aos Coríntios, capítulo 9. Verses 16 to 18. 1 Coríntios, capítulo 9, 16 ao This is 18. how it goes. For I preach, if I preach the gospel, I have nothing to boast of it, for necessity is laid upon me. Yes, woe is me if I do not preach the gospel, for if I do this willingly, I have a reward. But if against my will, I have been entrusted with a stewardship, what is my reward then? That when I preach the gospel, I might present the gospel of Christ without charge, that I may not abuse my authority in the gospel. 1 Coríntios 9, 16 ao 19. Porque, embora eu pregue o evangelho, não tenho nada que me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim. Sim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Porque se o faço de boa vontade, eu tenho uma recompensa. Mas se contra a minha vontade, uma dispensação do evangelho me é confiada. Qual é a minha recompensa, então? Verdadeiramente, quando eu pregar o evangelho, que eu possa proclamar o evangelho de Cristo sem cobrar, para que eu não abuse do meu poder no evangelho. Porque, embora eu seja livre de todos os homens, fiz-me servo de todos, para eu poder ganhar mais. This is the word of God. Essa é a palavra de Deus. It has never been changed from the time the Apostle Paul wrote it and sent it to the E nunca churches. foi mudada essa palavra desde que o apóstolo Paulo escreveu e enviou às igrejas. You know that the Apostle Paul, his story, he was a man who didn't recognize that Os Jesus irmãos of conhecem a história Nazareth, do apóstolo Paulo. Ele não reconhecia Jesus Cristo. he was visited by Christ. E ele foi visitado por Cristo. He himself tells his testimony more than 3 times how unwillingly he was to follow Christ, but Christ made him to follow Nós him. conhecemos o testemunho dele de quando ele recusava a aceitar e a seguir a Cristo, mas Cristo o visitou. It was a sovereign choice. It was God's choice. E foi uma escolha soberana, foi a escolha de Deus. And because he chose that one man and made him the representative of the Gentile church all over the world. E ele escolheu aquele homem como um representante para a igreja gentia de todo o mundo. And even we today, all Christians, we must submit to the authority of Jesus Christ through the Apostle E Paul. todos nós hoje, a igreja, também devemos nos submeter aos ensinamentos de Cristo através do apóstolo Paulo. If we don't believe the Apostle Paul's teaching, we will surely not believe Jesus Christ. Se não crermos nos ensinamentos do apóstolo Paulo, também não creremos no ensinamento de Because the Cristo. Apostle Paul is the one that God has used to give direction and administration of the gospel and the church. E foi ele o apóstolo usado por Deus para dar a direção da administração do evangelho e da igreja. And now that responsibility is in your hand. E agora essa responsabilidade está em suas mãos. They have done their duty and they have passed away. Eles cumpriram com seus deveres e eles já se foram. The apostles saw Christ, they witnessed him, they wrote about him, gave it to the church, and they passed away.
E eles viram Jesus Cristo, eles foram testemunhas e eles passaram esses ensinamentos por escritos para a igreja e eles se foram. And today that hope is in our hand, the E church. hoje essa esperança está em nossas mãos, a igreja. Jesus believed those apostles and gave it to them. E Jesus confiou naqueles apóstolos e deu a eles. And the apostles have given it to us so that we will also have fellowship with Jesus E Christ. agora os apóstolos nos deram para que nós também tivéssemos comunhão com Cristo. So if you study the book of Corinthians, you see one of the greatest witnesses Apostle Paul had in the city of Corinth. E aqui, se vocês leem esta passagem, vamos ver o grande testemunho que o apóstolo foi ali na igreja de Coríntio. And his own believers opposed him. E os próprios cristãos se opuseram a ele, They criticized him. criticaram They said he was not an apostle. e falaram que ele não era um apóstolo. And so this letter is written by this man to defend his call, his sovereign call that Jesus Christ E had essa given carta to foi him. escrita para que ele defendesse o seu chamado por Cristo. And so that is why he says in these words, if I preach the gospel, woe is me if I don't preach the gospel. E por isso ele escreve aqui nessa carta: ai de mim se eu não pregar o evangelho. If Jesus Christ never saved that man, Se Jesus não tivesse salvado este homem, and if Paul didn't believe e Christ, se Paulo não tivesse crido em Cristo, the judgment of God is upon all the Gentile nations. o juízo de Deus estaria sobre todas as nações gentias. They were burdened men. Eles eram homens com esse The fardo. burden of the world, the preaching of the cross, that burden was placed upon these apostles. E o fardo da pregação do evangelho e da cruz foi colocado nesses And by apóstolos. faith they lost their life for this E gospel. pela fé eles perderam as suas vidas pelo evangelho. And they lived and proved that the gospel of Jesus Christ is the truth. E eles viveram e provaram que o evangelho de Cristo era verdadeiro. You see, God needs only very few people to get forth His mind and His will to be E made known Deus across the precisa de face. poucas pessoas para revelar sua mente e fazer que ela seja conhecida. We say that one man with God is always a majority. A gente fala que um homem com Deus é sempre a maioria. One family with God is always a majority. Uma família com Deus é sempre a maioria. Or one church in a city with God is always a Uma majority. igreja numa cidade, uma igreja com Deus é a That maioria. is why the mission of the church cannot end. Por isso, a missão da igreja não tem fim. Ela não pode terminar It's ainda. impossible to stop. É impossível parar a missão No da matter igreja. what persecution may come against the Church of Jesus Christ will continue to go on. Não importa a perseguição que a igreja sofra, ou os ataques, ela vai continuar. Because Jesus said, I will build my church. Porque Jesus disse, eu construirei a minha igreja. And the gates of hell cannot prevail over it. E as portas do inferno não You prevalecerão see, contra we are ela. a part of God's great kingdom plan. Nós somos parte de um grande plano do reino de Deus. Just by believing that Jesus Christ is our God and Savior. Apenas por crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Now the apostles believed that in this day and age, in 2025, the church will still be in existence. Pelo os apóstolos ter crido nisso, a igreja hoje, em 2025, continua existindo. Because the word is eternal. Porque a palavra é eterna. And the gospel call is eternal. E o chamado do evangelho é eterno. The gospel came to you because God wants that eternal word to be in our O heart. evangelho foi até você porque Deus quer que essa verdade eterna esteja em nossos So corações. this is the last hope. Let us say the last hope for the people of the world is the church. Então podemos dizer que a última esperança para o povo deste mundo, para o mundo, é a igreja. The church is the only hope. A igreja é a única esperança. If the church has no hope of its own, we cannot give hope to the world. Se a igreja não tiver em si própria a esperança, não podemos dar esperança a este And mundo. this hope for the church lies only with the person of Jesus Christ. E a esperança para este mundo e para a igreja está apenas no Senhor Jesus Cristo. So we cannot lose hope. Então não podemos perder a No esperança. matter what may happen to the life of the Não- church cannot lose its hope Não in importa Christ. o que aconteça com a igreja, a vida da igreja, a igreja não
não pode perder sua esperança em Cristo. Because the eternal God Porque o Deus eterno sent his eternal Son, enviou o seu Filho eterno allowed his eternal Spirit to raise him from the dead. e permitiu que o seu Espírito eterno o ressuscitasse dos mortos. And the eternal Spirit of God is living in the heart of the bodies of the believer. E o Espírito eterno de Deus vive no coração dos You cristãos. see, God's mind and mission is to propagate this hope to the nations of the world. E a missão, a mente de Deus, sua missão é propagar esse evangelho às nações do mundo. That's the definite call that God has given to the E church. esse é o chamado definitivo que Deus deu à sua igreja. And this is not only given to the leadership of the E não é church. dado somente à liderança da igreja, Everyone. a cada um de nós. You are responsible. Você é responsável. Please don't leave it in the hand of a few people. Não deixe nas mãos de poucas pessoas. Every Christian who said, I believe in Jesus, you are responsible to propagate Todo this mission. cristão que disse, eu creio em Jesus, você é responsável pela proclamação do evangelho. You got to serve God. You have to serve God. You have to serve God. Entendi. Você tem que servir a Deus. If you're not serving God, you're out of the will of Se God. você não servir a Deus, você está fora da vontade de Deus. If you're not saved and you're not part of a local church, you're already out of the will E of se God. você não é salvo e não é parte de uma igreja local, você já está fora da vontade de You have Deus. to be a member of Christ's body. Você tem que ser membro do corpo de Cristo. Because only from the body you can serve. Porque apenas do corpo, a partir do corpo, você pode servir. If you're not a member, Se você não é membro, you be a part of the membership of the seja church parte da membresia da igreja and serve the Lord e there. sirva ao Senhor You see, the Jesus. gifts and calling of God are without, God never changed his mind. Deus nunca muda a sua mente, os seus chamados e seus dons. If he has called you forever. Se Ele te chamou para sempre. God doesn't change his mind and say, today I call you, I think I made a mistake. No, tomorrow I don't Ele call não vai you. mudar a sua mente e dizer, eu te chamei aquele dia, hoje eu não te quero mais, mudei a minha You see, the mente. gospel hope that Jesus Christ has put into your heart, that is final, ultimate, and a lasting. E essa esperança do evangelho que Deus pôs em seu coração ela é de ultimato, ela não muda, ela é finalizada. No matter É final. no matter what we're involved, the gospel has to go from the Não church. importa no que a gente se envolver, o evangelho tem que sair da igreja, a But- partir da igreja. The sad thing is true all over the churches, all over the world, the gospel is not being preached. E o triste em todo o mundo, em todas as igrejas, é que o evangelho não tem sido pregado. I hope it is not true of this church. E eu espero que não seja uma realidade aqui dessa igreja. The church, no matter what denomination, must preach the pure, undiluted truth of the glorious gospel of Não Jesus importa a Christ. denominação, a igreja deve pregar o evangelho puro, não diluído, o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. And we fear to preach the pure gospel because we fear the persecution will E come to us. às vezes a gente teme pregar o evangelho puro, temendo perseguição. You have to preach the distinct gospel. Mas temos que pregar esse evangelho Because distinto. God has designed His power to be in this gospel. Porque Deus designou, Ele fez de tal maneira que o seu poder estivesse nesse Paul evangelho. tells us the preaching of the gospel, even the preaching of the cross, it may be foolishness for the world, E but Paulo for us it is diz the power of God. Que a pregação da cruz pode ser loucura, tolice para este mundo, mas para nós é o poder de The Deus. power of God is in the gospel. O poder de Deus está no That is evangelho. why in every one of us speaks the death, burial, and resurrection of Jesus Christ to our friend or neighbor. There is the hidden power of God. The Spirit of God will use that to bring them to Christ. What do you say? Break it up into pieces. Yeah. When you preach the Quando gospel, você prega o evangelho, the Spirit of God uses the power that is resident in the gospel. o Espírito de Deus usa esse poder que reside no evangelho. When each one of us share this with our friend, our neighbor, E quando nós compartilhamos e proclamamos com os nossos próximos, com alguém, the Spirit uses that power in the gospel and brings people to
God. E o Espírito vai usar o poder desse evangelho para trazer as So pessoas. be very clear when you present the Então gospel. seja claro quando você apresenta o evangelho. Don't be vague about the gospel. Não deixe meio vago sobre o Be evangelho. very clear that Seja claro, this is the certo. only hope that is going to bring salvation. Essa é a única esperança que te trará salvação. Fale You see, assim. if you mix it up with something else, the world is confused. They are unable to get the hope. E se você misturar com algo, eles mesmos, o mundo estará confuso, sem conseguir pegar essa esperança. That is why Jesus told the apostles, I give you that you can open the kingdom of heaven. Por isso Jesus disse aos apóstolos, te dou essa chave, vocês podem abrir o reino de Yes, Deus. it is in our hand. Está em nossas mãos. So we don't misuse the key. Não use essa chave de maneira errada. We don't use the key to force open some of the lock. We use the key to open the gospel A gente to the world. não usa essa chave para tentar arrombar outro cadeado, mas para abrir a porta do evangelho ao mundo. This is what we're doing in India. E é I'm doing isso in India. Que nós fazemos na Índia, que eu faço na Índia. Because of this stand that we take of the apostles, we can be persecuted every E às day. vezes, por tomar esta posição dos apóstolos, nós podemos ser atacados e perseguidos. The devil knows that only this is the hope that is bringing O salvation to inimigo, o people of diabo, India. sabe que essa é a única esperança para trazer salvação ao So mundo. he'll put a lot of obstacles. Então ele põe muitos obstáculos. We have to overcome all of Mas that. nós temos que ultrapassar e vencer todas But we essas thank barreiras. God, the gospel is still in India. Mas damos graças a Deus que o evangelho See, ainda está na God Índia. said, "My word is like a hammer that will break the rock into pieces." E o evangelho, Jesus disse que a minha palavra é como o martelo que quebra as rochas em pedaços. The hardest hearts have been melted and molded by the power of Os this corações pure gospel. mais duros foram quebrados e derretidos pelo poder do evangelho. Very wicked and very evil and idol worshipping people, when they hear the love of Jesus Christ through the gospel, they are broken As and they pessoas come mais to Christ. ímpias e duras e idólatras têm sido transformadas pelo evangelho de Cristo. That's something I wish I can take all the Brazilian believers church and send you to India and see what is happening there, and you come back here and you'll see the value that E you have. eu sempre falo como eu gostaria de levar toda a igreja brasileira e ir lá na Índia, ver como é ser cristão lá e ver a igreja lá e voltar e ter esse testemunho. Just now our sister was saying, to go to Minas Gerais and come back is so hard. E há pouco a irmã estava falando que eles foram a Minas e teve dificuldade, né? E teve que ter oração. Come to India and see. Vamos à Índia e vejam. You will run away. Você pode sair correndo, não vai querer There's mais. so much of obstacles. É muito obstáculo. It's so hard. É tão duro. So dark. É tantas trevas. We cannot preach this gospel in our own power or strength. Não conseguiremos pregar esse evangelho nas nossas próprias forças. Because without God's help, we cannot do this ministry. Sem a ajuda de Deus, não conseguiremos fazer esse The trabalho. apostles faced it, we face it even Os till today. apóstolos enfrentaram essa batalha e nós enfrentamos também. But we cannot, because of the obstacle, we cannot say, I cannot preach the Mas gospel. por causa das barreiras, das dificuldades, nunca deveremos falar, eu não posso pregar o Because evangelho. we cannot read our Bible then. Porque senão a gente não vai nem poder ler a nossa palavra, então, a Bíblia. The Bible says here, woe to you if you don't preach the Que a gospel. Bíblia diz, ai de mim, ai de você, se não pregar o evangelho. The church is about the gospel of E a Christ. igreja é sobre o evangelho de Cristo. We are not like uncertain, not sure what is our message. We are sure that this is the only way that the nations Nós can não be temos saved. dúvidas, e nós temos certeza de que esta é a única maneira das nações serem salvas. And even if God called us to preach the gospel, we have nothing to boast about. E mesmo que Deus nos chame para pregar esse evangelho, a gente não deve se gloriar nisso. We cannot glory in ourselves. Não podemos nos gloriar em nós mesmos, We cannot glory in the success of our work. nem no sucesso do nosso trabalho. It is all about our Lord É Jesus tudo Christ. sobre o nosso Senhor Jesus He is the Cristo. founder. Ele é o fundador. He is the Savior. Ele é o He Salvador. is the one who given us His Spirit. Ele é que nos deu o seu He is Espírito. the one given us this glorious E Ele gospel. nos deu esse evangelho He is glorioso. the one
who given us wonderful pastors. E o que nos dá pastores maravilhosos. It is all about Jesus É Christ. tudo sobre And Jesus so the Cristo. church has to rise and focus on our Lord Então a Jesus. nossa igreja deve se erguer, se levantar e focar no Senhor Jesus You see, Cristo. if I don't preach the gospel, I am cursed. Se eu não pregar o evangelho, eu sou amaldiçoado, maldito. You may say, oh, very hard words, pastor. Ah, essas palavras são muito duras, pastor. But that's what Paul said. If I don't preach the gospel, woe to me if I don't preach this E é gospel. isso que Paulo quer dizer aqui. Ai de mim se não It's pregar o an expression evangelho. of grief. É uma expressão de lamento. If we don't preach, our churches don't preach the gospel, we have to weep and to mourn. Se as Because nossas igrejas não pregaram o evangelho, nós temos que prantear e lamentar. our mission is about the gospel to the nations. A nossa missão é sobre o evangelho às You know, nações. so many people and nations have still not heard of one part of the words of God. Os irmãos sabem que algumas nações não têm uma porção da Bíblia traduzida na língua deles. Woe to the church that is not preaching the Ai gospel. da igreja que não pregar o evangelho. Preaching the gospel is something that comes easily for us. It doesn't come easy. E pregar o evangelho não é algo que vem assim tão fácil para There's nós. something that we don't like about it. Algo que a gente não gosta We muito. don't want to go and disturb other people. Não queremos ir e perturbar outras We pessoas. feel very awkward, bad, how to tell about Nós Jesus to a ficamos sem strange religion. jeito e não sabemos como nos aproximar de estranhos. It is not about that. It's about witness and testimony of what Jesus Christ did Mas for não the é sobre nations of isso, the mas world. é de ser testemunha do que Jesus Cristo fez por nós. This is the greatest trust E essa é a grande confiança que temos. God has put in the hand of everyone. E Deus pôs isso na mão de cada um de nós. That's what Paul says E é here. o que Paulo diz aqui. Woe to me if I don't preach, but if this is given to me, it is a dispensation, it's an administration, it is a management that I have to do across the face of the world. Ai de mim se não pregar, mas se isso foi dado a mim, Paulo diz, é uma dispensação, é uma administração. Eu tenho que ser um mordomo e administrar isto bem para o mundo. You have to spend all. Você tem que se dar totalmente. You have to give 100% for God. 100% para Deus. God wants everything. He says, I don't want it otherwise. Deus fala que Ele quer tudo, senão Ele não quer nada. Because God gave 100% of Jesus Christ Porque to save us. Deus deu 100% do seu Filho para nos salvar. You know, only one life you have, my brother, my sister. Irmãos, nós temos apenas uma vida. Soon it's passing Passa away. muito rápido, está passando. All what you do is going to be vanity if it is not Tudo done que, for que nós Christ. fazemos aqui vai ser vaidade, é vaidade. It's vanity. Vaidade, tudo está passando. Fear God and keep His teaching. That's the whole duty of man. Mas a grande responsabilidade, o único dever do homem é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. I believe that the church must be involved only in the mission of Jesus E eu Christ. creio pessoalmente que a igreja deve estar envolvida na missão, somente na missão de Cristo. The gospel alone is sufficient. O evangelho somente é suficiente. One man is enough. E um homem é suficiente. One is enough. Imagine if all of us obey Jesus. Imagine se todos nós obedecermos a Cristo. What did Jesus say? O que Jesus disse? If you love your life and try to save it, you will lose it. Se você amar a sua vida e tentar salvá-la, você vai perder. But if you lose your life for my sake and the gospel, you will find it. Mas se você perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, você vai encontrá-la. Don't lose your life. Então não perca a sua vida. Only one life. Apenas uma vida. We don't get to live it again. Não vamos vivê-la de novo. What are you doing for the gospel? E o que você tem feito pelo evangelho? What are you doing for O Christ? que você tem feito por Cristo? If He says, go 1 mile, can you go 2? Se Ele te falar, vá, caminhe por mim uma milha, você pode ir 2. Are you ready to lose your youth? Será que você está pronto para perder a sua juventude? Are you ready to lose your life? Perder a sua vida? You see how difficult it is to follow Jesus? Viu como é difícil seguir a Jesus? Because Jesus says, I want 100%. Porque Jesus or I disse, don't eu want. quero 100% ou não quero nada. Oh, Jesus, you're making it very difficult for the church. Ah, Jesus, você fez ficar muito difícil para a igreja. But Jesus never said, Father, He said,
I want my will, I don't want to do. He didn't say that. Mas Jesus nunca disse, Pai, eu quero fazer a minha vontade. He said, Father, I want to do your will. Ele falou, Pai, quero fazer a tua vontade. What did Jesus say? O que Jesus disse? If any man wants to serve me, Se alguém quiser me servir, my servant will be with me. o meu servo estará comigo. My Father and I will come and make our dwelling with them. O meu Pai e eu viremos e habitaremos com ele. Beloved, if you're not part of the church, if you're not part of the call of Jesus Christ, you're not part of God. Irmãos, amados, se você não é parte da igreja, parte do chamado de Deus, você não tem parte com You Deus. see, you may be unwilling today, but you should be willing tomorrow. Talvez hoje você ainda não deseje e não queira fazer, mas amanhã você deve fazer. Jesus told that very small parable, only 2-3 sentences. E Jesus contou aquela parábola bem pequena de 2 frases, A 3 man had frases. 2 sons. O homem tinha 2 filhos. He went to his first son and he said, Son, please go work in the E ele field. foi para o primeiro filho e falou, por favor, meu filho, faça um trabalho para mim no And campo. this boy said, I'm not going. E o filho falou, não, eu não vou. But later on, he repented and he went. Mas depois ele se arrependeu e ele foi. And the father went to the second son and said, Son, please go and work in my E vineyard. depois o segundo filho, por favor, meu filho, trabalhe na minha He said, vinha. I will go. E ele falou, eu vou. But he didn't go. Mas ele nunca foi. Which of the 2 sons did the will of the father? Qual deles fizeram a vontade do pai? The one who said, I will go. Aquele que disse, eu não vou e foi. He went. Ele foi. He said, I don't go, but he went. Ele disse, eu não vou, mas ele foi. Maybe today you may say, I don't know what is God's will. Talvez você diga, eu não sei qual é a vontade de Deus hoje. You open the Bible and you see God's will is Abra a already there. Bíblia e a vontade de Deus está aqui. Everything in the heart of God is recorded in the Word of Tudo God. do coração de Deus está registrado aqui. We just have to hear Apenas ouçam and do it. e façam. My brother, my sister, Minha irmã, meu irmão, are you involved with the preaching of the glorious gospel of será que Jesus? você tem sido envolvido na pregação do Evangelho de Jesus? Because Jesus said, Behold, I'm coming quickly. Porque Jesus disse, eis que venho sem demora. My reward is with me to give to E everyone. minha recompensa está comigo para dar a cada um. God is no man's debtor. He will reward you. E He'll honor Deus não you. é devedor de nenhum homem. Ele vai te Because recompensar. by faith you say, Lord, here am I, send me. Porque você diz pela fé, Senhor, eis-me aqui, me envie. Here am I, Lord, take my intellect, take my strength and do. I Senhor, want to do for tome as you. minhas forças, meu intelecto, tudo para ti. And say to yourself this morning before you go E home, antes de você ir para casa essa manhã, diga para si mesmo. woe to me if I don't preach this Ai de gospel. mim se eu não pregar esse evangelho. Young men and women, go to your pastor and say, our church, woe to us if we don't preach this Vá, seu gospel. pastor, vá, diga na igreja, ai de nós se não pregarmos esse Go to your evangelho. father and mother and say, Mom, Dad, woe to me if I'm not being Vai ao involved seu in pai, this sua mãe, gospel. mãe, pai, ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Because the nations of the world are waiting. Porque as nações do mundo estão esperando. You have the gospel preached many times over. Se você tem o evangelho, pregue quantas vezes for preciso. Go search the history of the church today and see there are many nations waiting to hear the word of Jesus. Você procurar saber, há muitas nações que estão esperando para ouvir pela primeira vez o nome Jesus. 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 He will save people from their sin. Ele vai salvar o seu povo do seu The pecado. world is perishing in E o sin. mundo perece em pecado. They need to listen the word of Jesus. Eles devem ouvir a palavra, o nome Jesus. They need to have the comfort that you have in your heart by the Eles Spirit. precisam do conforto, do consolo, da consolação que vocês They têm. need the hope that the world cannot give. They need somebody Eles to give them precisam hope. dessa esperança que esse mundo não tem. My brother, my sister, be involved in giving hope for others. Então esteja envolvido, irmãos, em dar essa esperança ao Because mundo. the gospel transcends all cultures of the world. Porque o evangelho transcende a qualquer cultura deste mundo. The gospel is the one that can give hope. O evangelho é o único que pode dar esperança. Christ died for our sins Cristo morreu pelos nossos pecados. according to the scriptures. De acordo com as He escrituras. was buried. Ele foi He sepultado. was raised by Ele God foi ressuscitado por Deus. according to the scriptures. De acordo com as And he's escrituras. coming back E ele voltará. according to the De scriptures. acordo com as You see, the escrituras. church is about Jesus Christ and the Holy Scriptures. Então a igreja é sobre Jesus Cristo e as escrituras. God bless you as your heart is stirred.
to do something for E que Jesus and His Deus gospel. abençoe essa igreja enquanto seu coração esteja movido a fazer algo para Jesus. Lord bless you, Pastor. Que Ma'am, Deus for giving us this abençoe o opportunity. Lord pastor bless e you. a My wife will tell you something about what we do here. E minha esposa vai falar um pouco sobre o nosso trabalho na Índia, rapidamente. Então, mas nós estamos ali, eu estou com meu esposo há 23 anos, desde que nós nos casamos. Eu falei, Deus, é uma história longa, não dá para contar, mas quando eu disse, eis-me aqui, muito novinho, eu estava vendo as crianças aqui na frente e eu me emocionei muito, porque foi num culto de missões, quando eu tinha 12 anos, né, que Deus começou, através da minha mãe, Deus falava comigo sobre missões, ela sempre falava muito, mas num culto assim, né, Deus usou alguém para falar, perguntar quem era eu que estava sentada ali, eu tinha 12 anos, quem eram meus pais, porque Deus tinha um grande trabalho para mim na obra missionária, e quem sabe eu iria a outras nações. E eu só disse, quando eu comecei a ter entendimento do que realmente eu estava tendo esse chamado, eu disse ao Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como vai ser, eu não sei como eu irei, para onde eu irei, né, que língua eu vou falar, como aprenderei a língua, mas eis-me aqui, Senhor. E você se coloca na obediência e obedece ao chamado do Senhor, Ele vai preparando tudo. Não é fácil, mas Ele vai preparando todas as coisas. E me deu, quando eu senti o desejo de ir para a Índia, Ele, antes de me levar à Índia, me deu um marido indiano, e nós fomos juntos. Ele veio aqui me buscar. Ele disse assim, é como se Deus tivesse falado, eu vou te levar à Índia, mas estou enviando alguém para te buscar também, para te trazer para cá. E nós nos casamos e fomos há 23 anos. Nós temos 4 filhos. Algumas irmãs aqui conheceram a minha filha mais velha, Radassa. Ela está com a minha segunda filha, ela está em treinamento na missão Cairóis. E eu peço oração, acho que em julho, depois que elas se formarem, elas vão passar um tempo no Pará, né, trabalhando com os ribeirinhos ali. Aí eu peço aos irmãos que já mantenham elas em orações, em oração. E eu vou mostrar aqui um pouco o nosso trabalho ali, para a gente não perder tempo. Vamos ver se... Está funcionando. Não vai funcionar. Meu negocinho aqui estava funcionando bem, não sei se eu está errado alguma coisa. Acho que tem que passar aí manualmente mesmo. Então, essa é a nossa família Beni, Radassa, a mais velha, Natália Tirza, a segunda, Miguel Isaac, que está lá, e a Gabriela Naomi. Então, são os filhos que o Senhor nos deu ali na Índia, todos nascidos ali. E isso aí a gente estava com o sari indiano, que é uma roupa muito usada no sul da Índia. E a gente está todo vestido para o aniversário de 15 anos da igreja que nós fundamos, pela graça de Deus, ali na língua tâmil, no sul. Na Índia são 16 línguas oficiais e mais de 4.000 dialetos diferentes. 4.000 etnias diferentes. Então, criança de 5 anos ali já fala 5 línguas. Né? Cada estado tem sua língua e muitas tribos por perto, etnias tribais. Então, é muito complicado. Por isso que a gente tem esse trabalho treinando jovens indianos, treinando os obreiros. Pode passar para a segunda foto. A gente tem há 16 anos. O pastor Calto já ensina em seminários teológicos há mais de 30 anos, mas juntos nós também começamos um trabalho ali de treinamento. E nós temos, hoje, isso aí é uma formatura. Não sei se a luz dá para ver, se não está, os irmãos veem aí. Não, a gente tem que escurecer. Então, a gente teve as únicas 3 meninas que estudaram conosco são de Mianmar. E uma delas está fazendo o trabalho missionário lá na sua tribo hoje. E nesses 16 anos sempre foram os meninos. É muito difícil na Índia, tanto é que não... A gente teve 2 meninas indianas ali de perto. Sim, ela deve passar umas fotos delas, mas de longe veio essas aí. E esses jovens, aí são eles fazendo provas. Tá? A gente está agora num local alugado. A gente pensou em fechar o seminário por falta de recurso, mas é um local emprestado, eu quero dizer. 20 jovens moram numa casinha de 2 quartos, 2 dormitórios, e eles estudam ali, cozinham, vivem ali, dormem ali, e eles ficam com a gente por 4 anos, tá? 4 anos.
Então, e depois eles vêm, aprendem o inglês, como eu falei, são várias línguas, aprendem inglês, o ensino é todo em inglês, e aí eles voltam para a sua tribo, etnia, para fazer a obra do Senhor, assim a gente consegue alcançar mais rápido. Tá? Então, esse trabalho também com recursos que a gente levanta, a gente tem que pagar alguns professores, a gente paga aluguel, às vezes é emprestado, e tem que pagar levantar alimentação para eles, são 4 anos. E os jovens de Mianmar nem retornam para casa, eles ficam 4 anos com a gente, porque são 2 dias andando na floresta, 2 dias e 2 noites, atravessam a fronteira andando na floresta, 4, 5 dias de trem, dia e noite no trem para atravessar a Índia toda. E para eles são tribais, não tem condição, então é muito custoso para eles e muito longe. Então eles ficam uns 4 anos com a gente. Quando eles terminam, eles voltam para Mianmar. Os jovens da Índia vão nas férias e voltam. E esse é o trabalho que a gente tem feito de treinamento de obreiro. Várias igrejas já foram abertas, vários pastores formados, várias meninas também trabalhando para a obra do Senhor dessa forma. E pode ir passando. Tem algumas fotos, eu queria estar controlando para poder não parar muito em outras fotos. E a gente tem também, isso aí vai passar como é básico o nosso trabalho ali, a gente faz coisas com quase nada, é tudo na lenha. Eles têm que levantar cedo, os jovens, cortar a lenha e cozinhar a comida deles, que geralmente é arroz, 3 vezes por dia é o arroz, de manhã, de tarde, de noite, com algum molho de grão, um acompanhamento de legumes. E isso a comida indiana é assim, ela na sua maioria vegetariana. Pode ir passando. E aí eles cortando a lenha antes do devocional, levanta, faz devocional, vai cortar a lenha, faz a comida do dia e vai para as aulas. Então, assim que é o nosso seminário ali. E orem, temos 20 jovens, estão em férias agora, temos pastores treinados conosco, que foram alunos, foram professores, agora levam o trabalho adiante. E a gente levanta o recurso enquanto estamos no Brasil para manter o trabalho ali. Pode ir passando. Isso aí é só uma curiosidade, a vassoura na Índia, nossa vassoura, irmãs, como é que a gente varre lá. Tem vassouras grandes também, mas a maioria das pessoas só compra vassourinha e a gente tem que varrer com espanador. Eu falo que é espanador. Pode passar. Aí os batismos, cavam um buraco no quintal, bota uma lona, faz os batismos, esconde no meio do mato, na cachoeira. Tem lei anti-conversões em alguns estados, então, se alguém denunciar, falando que a gente está fazendo conversão forçada, que é o que eles dizem, a gente pode ser preso. O pastor Calton, ele já foi espancado várias vezes, já ficou na prisão. É uma história longa também. A gente nem estava fazendo trabalho de conversão, a gente estava ensinando cristãos de uma área rural. Alguém denunciou, os hindus radicais vieram, os radicais fazem isso, e bateram, e foi para a prisão mesmo, e passou na televisão. E a Radassa, minha filha mais velha, tinha 7 anos, ela viu tudo, não deu como não deixar ela ver, ela ficou com sequela, ficou tempo sem andar. Muitas provas, a gente foi passando por pregar o Evangelho, vai desencadeando muitos problemas. Então, é outra realidade bem diferente do Brasil. Os irmãos não sabem quão abençoados nós somos no Brasil, quanta fartura existe no Brasil, fartura espiritual, assim, vamos dizer, farturas de igreja também, farturas de oportunidades e a liberdade que nós temos de pregar no Brasil, de fazer qualquer coisa para o Evangelho sem ninguém nos parar, né? Então, vamos aproveitar enquanto temos essa liberdade e fazer a obra do Senhor. Pode ir passando. Vamos passar rápido, que eu vou falar. Essa é a nossa igreja, aniversário de 15 anos. Estou tocando violão aqui no canto com as irmãs. Pode ir passando. Essa igreja também tem um pastor na frente dela agora, treinado com a gente. Pode ir passando, não precisa parar, não. Essa é mais ou menos onde a gente mora, é assim, tá? Lá no sul da Índia. É só para mostrar um pouquinho do lugar. Lá também a gente tem a Maria Fumaça subindo a serra. É uma montanha muito alta, são mais de 2.000 metros de altitude. Tem essas fundadas para o inglês, essas cidadezinhas. Pode ir passando. Aí, animal selvagem lá no quintal, no jardim. A gente mora na beira de uma reserva florestal, de uma selva muito grande. Então, dá leopardo, dá urso, dá tudo que você pode imaginar, elefante atravessando a rua. Aquele boizão ali, ele é típico da região, é o bisão. Ele é o bisão dali, do Nilo Gris. Às vezes tem 30 na frente da nossa porta, sentado e dormindo. A gente tem que esperar eles quererem ir para poder a gente sair e passar.
Aí mais batismos na cisterna de alguém que emprestou. Minha filha vestida com uma das roupas de uma etnia na Índia. Pode passar. Aí passa várias tribos, várias etnias vestidas diferentes, jovens de Mianmar que estudam com a gente. EBF que a gente faz, os seminaristas viajam 3 dias de trem para uma tribo. E mês que vem, eu peço aos irmãos que orem, nós encomendamos 1000 livrinhos de EBF, lições de EBF. Então, a gente vai alcançar 1000 crianças. Mês que vem, em maio, na região central da Índia. São tribos, são todas de uma tribo, uma das tribos mais atrasadas da Índia. Então, nossos seminaristas, muitos são de lá. Então, eles viajam com os que são daqui, da onde a gente está, da nossa base. Então, a gente tem despesa para viagem. É tudo simples, mas custa, né? Então, aí eles cozinham para as crianças assim, na lenha também, alimenta todas as crianças, todo dia da EBF. Isso aí... trabalhos de igreja, lavando louça depois do culto no chão, no balde. A gente não tem a cozinha bonita, com a pia com a água encanada. Então, no básico, a gente faz tudo. As seminaristas estavam lavando louça depois de um culto que nós tivemos de almoço. Esse é um lar para abrigar crianças. Esse é de Mianmar. O jovem, pode ir passando, o jovem ele treinou com a gente por 8 anos, estudou conosco. Quando ele foi para Mianmar, ele viu o nosso exemplo e ele fez a mesma coisa lá. Na lua de mel dele, ele já levou 30 crianças para morar com ele e a esposa, na casa dele, para dar uma educação para essas crianças. Na tribo não tem escola, não tem clínica médica, não tem nada. Então, numa cidadezinha mais próxima, as crianças podem ter acesso à educação. É isso que a gente faz com esses lares de passagens que nós temos. Então, isso aí é o pastor Carlton evangelizando, passou algumas fotos, uma outra igreja que a gente estava ajudando a levantar. E esse aí é o lar para as crianças em Mianmar, onde teve um terremoto agora, poucos meses passados, se eu não me engano, mas eles não foram atingidos, eles estão bem longe da parte do terremoto. Essa é outra jovem que também treinou com a gente, que tem um lar. Então, nós levantamos recursos para as 3 casas de passagens para a criança. Elas ficam até terminar o estudo, pode ser fundamental, ou primário, ou até o ensino médio. Elas ficam ali alojadas. Então, elas aprendem inglês, elas aprendem de Jesus, elas aprendem bons modos, elas têm uma refeição melhor do que se estivessem nas suas tribos e vão para a escola. Esse é o casamento de uma das seminaristas que cumpriu com seu chamado e sem a ajuda de ninguém, sem esperar nada da gente, ela foi, levou as crianças e começou, dispensando até... Nessa aí você para um pouco, querida, que eu vou contar esse testemunho antes de terminar. A outra, eu com as crianças. E aí... Não, onde estava? Para frente. Isso aí. Então... essa seminarista ela dispensou emprego no Singapura, ela dispensou várias ofertas para estar ali trabalhando com a sua tribo, para levar o que ela alcançou de Cristo também para o seu povo. Então, Deus abençoou que ela conseguiu um casamento agora, ela casou, aquela foto é casamento de dezembro agora, e Deus também vai abençoando, né? Vai provendo os meios. Então, falando um pouco desse trabalho aí, que é o projeto Favos de Mel, um lar para crianças carentes. Há 15 anos atrás, eu orava com meu esposo, com a minha família, para a gente cuidar de 5 crianças, 5 meninas órfãs. Por várias razões que não dá para explicar agora. Na Índia, as meninas elas não são bem... ninguém quer dar luz a uma menina, todo mundo só quer ter menino, filho homem. Então, eu queria cuidar das meninas, né? Quando elas nascem, elas não são muito bem tratadas, se em algum caso ocorrer assim. Então, a gente orava. Eu já tinha os 3 filhos, mas a gente queria cuidar dessas meninas. E um seminarista falou, na minha tribo tem as meninas, eu vou trazer, na próxima ano acadêmico eu trago as meninas. Mas chegou na minha casa 23 crianças. 23 crianças, e de muito longe eles vieram. E eu fiquei desesperada. Assim, nossa, aí eu falei, não, jamais, como vai ser isso? A gente não tem casa para eles, a gente não tem recurso. Eu falei tantas vezes que eram 5 meninas, o que aconteceu? Eu fiquei zangada com o marido, por que você não explicou? Eu não falo a língua, não dá para explicar, você devia ter explicado. E foi aquela coisa. E eu disse para ele, volta todo mundo, vou ficar só com as meninas. Tinha 6 meninas, 17 meninos. E aí ele falou para mim uma palavra que, naquela hora, eu nem sei, né? Foi o Espírito Santo de Deus me capacitando para obedecer, que eu podia ter desobedecido.
Aí ele falou para mim assim, não vai voltar ninguém, porque Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, deixai vir a mim as criancinhas, e não os impeçais. Não os impeçais. Deles também é o reino dos céus. E aí a gente obedeceu, e aí eu obedeci, e as crianças ficaram, e elas não falavam nem a língua do estado. E foi, para contar a história também, é algo muito extensivo. Não foi fácil, mas eu falo que foi uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida, com muitas consequências ruins, mas teve mais coisa boa e para o reino de Deus, né? Então, em pouco tempo, todo mundo falava inglês e falava a língua local, eram melhores crianças da escola e memorizavam capítulos da Bíblia inteiro. E eu chegamos a ter 30 crianças em casa. E nunca faltou nada, foi o tempo que o Senhor mais proveu para o trabalho. Parecia que não tinha criança em casa. E todos até hoje nos chamam de mamãe e papai. E daí hoje, né, cortando a história, hoje tem pregadores do evangelho aí, tem missionários, tem pastores, tem professores de inglês, tem jovens que ganharam bolsa para estudar engenharia, tem funcionário público, e todos eles agradecem muito a Deus por ter encontrado a Deus através de nós. Né, eles falam, mãe, vocês nos ensinaram o que é amar, o que é o amor. Né? Os nossos pais biológicos parece que são adotivos, vocês são os nossos pais de verdade, nós devemos tudo a vocês, e eles não sabem o que fazer para agradecer. 2 daí são professores no seminário, estão lá tomando conta do seminário. Então, se eu tivesse dito não, eu que sei o que é, o que eu vou passar em casa, eu não quero essas crianças aqui, eu não falei isso, mas eu disse sim. Né? Então, foi uma grande... Meus filhos cresceram com eles. Todos eles aí hoje, por mais que sejam de lugares diferentes, eles até hoje são unidos como se fossem irmãos de sangue, ajudam um ao outro, tudo que precisam estão juntos. E a maior bênção de todas, conhecem a Deus, conhecem Jesus Cristo, fazem também a obra do Senhor. E esse trabalho continua hoje, né? Isso já foi 15 anos atrás. Continua hoje lá, numa região central da Índia, já passaram centenas de crianças pelo Favo de Mel, mas nós levantamos recursos para manter também diariamente esse projeto. Eles precisam de alimentação diária, precisam, né, tantas necessidades. Então, pode ir passando, querido, para a gente terminar. E aí tem as casas lá sendo construídas. Esses próprios rapazes hoje voltam, ajudam, constroem com as próprias mãos as casas das próximas crianças que estão chegando. Esse é o projeto Favos de Mel. Esse é o jovem seminarista treinado conosco, que hoje está à frente do trabalho lá, tomando conta para a gente. Né? Pode ir passando. Aí a formatura dos 2, o que iniciou esse de Mianmar, viu a gente fazendo isso, ele estava lá, presenciou tudo na época, e ele faz a mesma coisa hoje para a tribo dele, lá em Mianmar. E aí, ele planta arroz, ele planta o arroz para alimentar as crianças. Né? Depois de 6 meses, a gente colhe arroz para 2 anos. Então, é tudo assim pela fé, com muita dificuldade, mas tentando fazer algo grande para Deus e recebendo coisas grandes de Deus. Então, como disse o missionário na Índia, que foi para a Índia, William Carey falou isso: se você quer ver coisa grande de Deus, tente fazer coisas grandes para Deus. Isso aí é a foto do ano passado e de quando eles chegaram, eles mesmos, quando eles pagaram a nossa passagem de avião para ir encontrá-los hoje. Aqueles jovens, aquelas criancinhas que um dia eu quis dizer não. Eles falaram, vocês são nossos pais, a gente vai fazer qualquer coisa por vocês. Não se preocupe. Eu falei, não paga a passagem de avião. Vamos pagar sim. Aí levaram lá, fizeram uma grande festa, chamaram a tribo toda para uma grande cruzada, um grande culto. E todas as tribos deles, dessa etnia, nos conhecem através da vida deles. Reconhece o poder de Deus, o amor de Deus, por causa de termos recebido essas crianças. E é uma coisa muito linda de estar lá vendo isso, vivenciando isso. E aí eles planejaram essa foto, planejaram um cada de coisa. E essa é a nossa recompensa. Né? Mesmo que a gente passe muita dificuldade, a gente acha que não vai dar, não dá para fazer sozinho, vamos desistir disso. Mas é aí que a gente vê o nosso pagamento. E imagine no céu, naquele dia, né, quando apresentarmos a Deus o que fazemos por eles, para Ele o que iremos receber. E nós estamos aqui no Brasil esse tempo que Deus deu essa oportunidade de virmos para a educação das nossas filhas mais velhas também, portas que foram abertas.
e para levantarmos recursos para comprar um terreno ali, porque todo esse trabalho ele não tem um local próprio. Só esse lado das crianças agora tem, mas o resto é tudo alugado ou emprestado. Então, a gente quer comprar um terreno para construir uma base ali. Peço oração à igreja por isso. Nós vamos passar um tempo em São Paulo, conhecendo as igrejas, falando do trabalho, falando sobre missões, para poder levantar esse recurso. E também conseguimos uma manutenção para a nossa família. E quem sabe assim a gente volta, mas enquanto estaremos sustentando esse trabalho daqui do Brasil, da forma que o Senhor nos abençoar. E a gente tem chaveirinhos de missões para vender ali, com a permissão do pastor, da irmã Mabe aqui, R$10. E com um chaveirinho você dá a refeição de 2 refeições para uma criança dessa. Um chaveirinho, R$10, 2 refeições. E para um seminarista também. Então, se você puder nos ajudar, e toda vez que olhar, né, lembrar da gente, orar pela nossa família e lembrar da obra de missões. Então, a gente agradece a oportunidade, eu agradeço a oportunidade também. Passa a palavra.